Boa noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um Primícias do Senhor, tá? Essa live que nós fazemos aí à meia-noite, entregando a primícia do tempo, a primícia do dia, a primícia da nossa vida aí para Deus nesse novo dia que se inicia à meia-noite. Seja muito bem-vinda, Libânia. Francilene, seja bem-vinda. Mônica, seja bem-vinda. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vocês que estão entrando aí pela primeira vez numa live minha, me fala aí a cidade de origem e estado, tá? Meu nome é James, eu sou responsável pelo perfil aqui Arauto de Deus, tá? E falo aqui de Itaiobeiras, Minas Gerais. Ritinha, seja muito bem-vinda. Deus abençoe a vida, sua vida, minha amada. Então, nós estamos aqui no Primícias do Senhor, tá? Uma live que estou fazendo de segunda a sexta. Essa é a 14ª live, tá? Desde quando a gente começou a fazer este programa aqui, tá? Este momento de oração e uma pequena reflexão da palavra, tá? É um devocional que nós fazemos aqui de segunda a sexta à meia-noite, ok? Temos um breve período de oração inicial, uma reflexão rápida, sucinta a respeito de Deus, da palavra de Deus. E depois nós fazemos um momento final de oração aí, intercessória, e concluímos aí em 30 minutos no máximo esta live, tá? Ribeirão Preto, São Paulo. Deus abençoe a sua vida, Mônica. Libânia, eu acho que ela já é velha aqui do perfil, só que ela some, desaparece, volta de novo, mas é a primeira vez que ela está entrando na live. Amém, pastor? Uma ótima madrugada na paz do Senhor. Eu sou de Maceió, Alagoas. Eu acho que é a pessoa que eu tô pensando, mas pode ser que eu esteja errado. Mas eu lembro que o nome não me é estranho. Depois eu vou dar uma entrada no perfil para ter certeza, mas eu acho que é uma pessoa que me acompanha desde o início do perfil. Já tem uns quase 2 anos que eu tenho esse perfil, e a Libânia tá aqui conosco. Dalvani entrou. Aristides Alves, acho que é isso. Deus abençoe sua vida. Mônica, Deus abençoe sua vida. Dalvani, Mônica já está aqui conosco. Ah, ela mesma. Então pronto, eu sabia que esse nome não era estranho. Ainda não fui consagrada pastor, tá? Orem por mim, porque meu concílio será em janeiro, tá bom? Estejam orando aí, que eu vou passar ali pela sabatina, como dizem, né? Dos amados pastores ali, para ver se Deus confirma a vocação. Amém? Estou me preparando para isso. Amém, gente. Já é meia-noite e 1, eu vou dar mais um minutinho aqui para dar mais um tempinho, porque eu acabei entrando em cima da hora, para que o Instagram possa estar avisando o pessoal e o pessoal possa estar entrando. E a gente vai fazer uma oração breve e vamos refletir a respeito de hoje, do assunto de hoje. Nós estamos falando a respeito de Deus, a respeito dos atributos de Deus. Amém, Libânia, justamente. Eu creio, tá? E tomo posse, ok? Eu tomo posse em nome de Jesus. Eu sei o chamado, e sei a vocação, e sei a promessa que o Senhor me deu, mas o tempo é dele, não é meu, né? Já estou esperando aí há uns 10 anos, mais ou menos, tá? Mas eu creio que no tempo de Deus vai se concretizar. E está chegando, em nome de Jesus. Hoje nós vamos continuar esse tema, os atributos comunicáveis de Deus. Já tem aí umas 12 lives que a gente está falando a respeito de Deus especificamente, 12, 13 lives, e já tem umas 10 lives que nós estamos falando a respeito especificamente dos atributos de Deus. Nós já falamos sobre os atributos incomunicáveis, já refletimos sobre isso, né? E hoje vamos refletir. Gente, eu não mudei. Amém. Ontem a gente falou, né? Começou os atributos comunicáveis. Hoje vamos continuar. Ontem nós falamos sobre santidade, um dos atributos que Deus tem de forma plena, perfeita, um dos maiores atributos que Deus tem, que a Bíblia revela, aquele que é levado ao 3º grau do superlativo lá no hebraico, lá, né? Santo, 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 fala 3 vezes. Então a gente sabe que esse é um atributo muito especial. Nós falamos na live de ontem. Hoje nós vamos tratar de outro atributo comunicável. E atributo comunicável é aquele que Deus compartilha um pouquíssimo dele conosco. Deus tem ele em plenitude, em perfeição, de forma
completa e em nós ela é refletida. Há uma imagem desse atributo em nós. E por causa do pecado ele foi deturpado, ele foi contaminado. Mas vamos orar, pedindo a Deus para tomar a primazia nestes primeiros minutos desse novo dia que inicia. Vamos entregar a primícia de nosso tempo para Deus. Pai amado, aqui estamos, ó Senhor, essa manhã, essa madrugada, esse início de dia, Senhor, viemos humildemente lhe agradecer pelo dia que passou. Obrigado, Senhor, porque assim o Senhor nos permitiu vivê-lo e estarmos aqui presentes neste momento da live. Obrigado pelos livramentos que o Senhor me deu durante todo o período de ontem, por tudo que aconteceu no dia de ontem, Deus, pelo culto de oração na igreja, pela reunião que tivemos ali com a diretoria, pelas respostas aos meus anseios que o Senhor trouxe ali. Obrigado, Deus. Só rogo que o Senhor venha continuar confirmando aquilo que o Senhor já está respondendo, para louvor e glória do teu santo nome e edificação da sua igreja. Obrigado, Deus, por minha vida, a vida da minha esposa, da minha filha. Rogo pela saúde da minha menina, que o Senhor venha estar restaurando ela ali e venha estar curando aquela gripezinha que ela está passando já há alguns dias, Deus. Deus, quero agradecer pela vida de cada um daqueles que estão aqui presentes neste momento, que tiraram um tempinho para estar na tua presença, dando a primícia do tempo deles nesse novo dia que está começando com o pé direito ao Senhor, entregando a vida no início do dia para que o Senhor possa continuar os abençoando durante o dia todo, os livrando de todo mal e os usando para louvor e glória do teu santo nome e resgate daqueles que necessitam compreender a necessidade de Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por tudo, ser conosco assim, nos abençoando e abençoando aqueles que ainda irão ver essa live durante todo este dia. Vá assim trazendo pessoas novas ao Pai, para que possam conosco estar intercedendo, orando e aprendendo um pouco da sua palavra. É no nome de Jesus que oro e todos dizem amém. Amém, amados? Louvado seja o Senhor. Giovanni, seja muito bem-vindo. Francine Silva, seja muito bem-vindo. Deus abençoe vocês. Vocês que estão chegando, se puderem deixar a cidade de origem e estado, aos poucos, quando vocês estiverem retornando, se voltarem novamente a participar das lives, eu vou estar assim, sabendo quem são, de onde são, e a gente vai começar a construir assim um relacionamento, tá? Cristão deve viver de relacionamento, né? Devem buscar, tentar conhecer as pessoas. Tá aí uma sumida que tem desaparecido. Andréia, seja muito bem-vinda, Andréia. Espero que esteja descansada para a live de hoje. Amém, Francine. Salvador, Bahia. Parte do meu deserto eu passei por aí, tá? Algum dia vocês vão saber da história. Mas foi na Bahia que eu encontrei Cristo Jesus. Foi ali que eu fui salvo, fui quebrantado, quebrado, moído e transformado nessa nova criatura que hoje está, né? Deus me libertou do ateísmo e me trouxe para o extremo do sobrenatural, né? Passei por experiência a ponto de entender e compreender contextos pentecostais que, infelizmente, pessoas hoje não compreendem. Mas foi bênção. Tenho lembranças boas da Bahia, no fim das contas, né? Apesar do deserto. Mas o deserto vem não para nos destruir, vem para nos aperfeiçoar, para nos chacoalhar ali, para nos quebrantar. Faz parte do projeto e do propósito de Deus. A gente tem que olhar com eles com bons olhos, no sentido de ser providencial, de ser oportunidade para crescimento espiritual. Nunca amaldiçoe o deserto, viu? O deserto é algo positivo. Amém? Felipe Natal, glórias a Deus. Tem muita gente... Não sei, não é que eu era espírita, né? Eu era ateu, mas eu tinha uma tendência para o espiritismo, mas não era praticante, não. Nunca cheguei a entrar em um centro espírita, tá? Mas tinha um desejo por conhecer. Opa, ficou tudo escuro. Tinha uma afinidade, mas nunca frequentei nada, não. Mas você vai saber. Preocupa não, André. André tá curioso, tá tentando jogar verde para colher maduro, né, André? Vocês vão ouvir meu testemunho, tá? Preocupa não, vocês vão ter essa oportunidade ainda. Daqui um tempinho. Tá mais próximo do que longe agora, viu? Vão ter que separar aí quase umas 3 horas de relógio da vida suas para ouvir ele inteiro, porque é longo, mas é edificante, tá? Vai servir para edificação da vida de vocês. Assim quando Deus permitir,
Amém? Vamos falar do assunto de hoje. Não sou eu o assunto são os atributos comunicáveis de Deus e hoje nós vamos falar a respeito da veracidade. Quando você ouve veracidade, você lembra de qual palavra na realidade? Quando você ouve a respeito de veracidade, você se lembra de que palavra na realidade? Escrevem aí para mim, por favor. Verdadeiro. Qual a outra palavra parecida com veracidade, parecida com verdadeiro? Verdade. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor, tá? Esse é um atributo comunicável de Deus, tá? Deus é a verdade, está escrito lá em Deuteronômio 32, verso 4. Deus é a verdade, não há nele injustiça, justo e reto ele é. Deuteronômio 32, verso 4. Deus é a verdade. Jesus fala lá em João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E lá em João mesmo, capítulo 15, verso 26, está escrito assim: mas quando vier o Consolador, que é da parte do Pai, vos hei de enviar aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Louvado seja o Senhor, glórias a Deus. Então Deus, o Pai, é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade. Deus é verdade, está nele, inerente nele, no caráter dele, no ser dele, o ser verdade. Junto com a verdade está casada a fidelidade e junto com aquele atributo incomunicável de Deus que a gente fala, que a gente aprendeu lives atrás, a imutabilidade. A gente vê que Deus é verdade e é imutável. Então ele é digno de toda confiança. Deus é digno de toda confiança. O problema é que a gente não confia por causa das nossas imperfeições e porque nós não somos fiéis como Deus é. E é por causa disso, porque nós não somos, às vezes, não conseguimos confiar e acreditar e exercer a fé nesse atributo de Deus, que é ser verdade, é ser fiel e é ser imutável. Deus é uma verdade imutável. É por isso que a verdade é absoluta, porque ela faz parte de Deus e Deus é absolutamente pleno, perfeito. Ele existe. Ele é o alicerce de todas as coisas que foram criadas e existem, né? Deus é a verdade. É por isso que Deus fala: eu sou o caminho e a verdade e a vida, tá? Baseado nisso, Deus quer refletir em nós essa verdade. Deus quer que nós vivamos essa verdade. Quer que nós o representemos como essa verdade. Por que Deus quer que nós façamos isso? Porque por causa do pecado, o nosso caráter foi deturpado, o caráter do ser humano foi deturpado e foi maculado. E ao invés de ter a verdade como uma evidência, tá? Ao invés de ter essa verdade como um sinal, como algo visível em cada um de nós, na realidade, o que foi gerado em nós foi a mentira. E quem é o pai da mentira? E quem é o pai da mentira? Sejam todos bem-vindos aí que estão chegando aí depois. Quem é o pai da mentira? Quem é, amados? Satanás, o diabo. Lá em João 8,44, né, tá escrito: pois são filhos do seu pai, o diabo, e gostam de fazer coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Está lá em João 8,44. Então, Satanás foi mentiroso, assassino desde o princípio, né? Desde lá da eternidade ali passada, antes de criar todas as coisas, eu creio eu. Naquele momento ali, infelizmente, houve a queda, né? A gente não sabe se foi um pouco antes ou depois da criação. Existem vertentes teológicas que discutem a respeito disso, mas a gente sabe que o pecado começou no céu.
E por causa disso, Satanás foi derrubado ali com a terça parte dos anjos e caíram aqui na terra. E a gente sabe o restante da história com Adão e Eva e o que a gente vê nos dias de hoje, tá? Então Deus não quer que nós mintamos, tá? Deus não quer que a gente brinque com a mentira, tá? Deus é verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade. E o Espírito Santo está aqui para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para nos revelar a verdade. E o Espírito Santo Deus usa a palavra dele, que lá em João 17:17 está escrito que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, Jesus é o verbo que se fez carne, Jesus é a palavra que se fez carne, a palavra é Jesus, Jesus é a verdade, então a palavra é a verdade. Em Deus só há verdade, então Deus não quer que nós mintamos. Deus quer que nós falemos sempre a verdade. Este é um atributo comunicável que vem de Deus e pode ser refletido em nós, se nós assim nos dispusermos a sermos obedientes e nos submetermos à soberania de Deus e à capacitação nos dada por meio do Espírito dele, para que possamos não mentir, mas sempre falar a verdade. As pessoas às vezes me acham chato, porque às vezes as pessoas fazem as brincadeiras e tudo, falam uma coisa e tal, se acredita, depois ela fala lá na frente e fala assim, tô brincando. Eu não minto nem por brincadeira, gente. E quando a pessoa vira para mim e fala que tá brincando, se ela for cristã, geralmente eu repreendo ela. Porque o cristão, em hipótese nenhuma, deve mentir. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nenhum tipo de brincadeira, quando você usa engano, deve ser praticada por um cristão. Tá? Tá escrito lá em Provérbios, capítulo 26, 18 e 19. O louco que atira com a arma mortal causa tanto estrago quanto quem mente para um amigo e depois diz, estava só brincando. Tá lá escrito, em Provérbios 26, 18 e 19. Então você que tem costume de fazer aquela brincadeira, aquela mentirinha de brincadeira e fala assim, tava só brincando. Tá lá em Provérbios 26, 18 e 19. Você é como um louco que atira com uma arma mortal. Porque em Deus não há mentira alguma. Jesus falou que seja a sua palavra sim, sim ou não, não. Tá? Qualquer coisa que ultrapasse isso vem de procedência maligna. Quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. E quem é o maligno? Quem é o maligno? O maligno é o diabo. É o diabo, tá? Então que a gente venha estar refletindo, porque Deus quer que sejamos verdadeiros, porque Ele é verdadeiro, Ele é fiel, Ele é imutável e Ele quer que nós demos no meio da sociedade esse testemunho. O crente antigamente era bem conhecido por ser uma pessoa em quem se podia confiar. A palavra de um crente antigamente tinha peso, tá? Tinha peso. Hoje em dia está perdendo. Hoje em dia, quando você vai no banco, alguém que seja pastor, já vi pastores falando isso, que quando ele vai no banco pegar um empréstimo, financiar alguma coisa, se ele fala que a profissão dele é pastor, o banco não concede carta de crédito para quem é pastor. Ele tem que usar a profissão dele de antigamente, que às vezes nem exerce mais, porque se colocar a profissão pastor, a carta ali é negada. E uma vez meu pastor perguntou para o gerente por que disso. Por que pastor não, por que não aceita liberar crédito para pastor? E o gerente falou que infelizmente um dos maiores caloteiros que existem são pastores. A gente sabe que não são os verdadeiros pastores, né? São os falsos pastores. Assim como tem falsos pastores, tem falsos cristãos. E os verdadeiros cristãos falam a verdade, honram a verdade. Quando prometem, cumprem, tá? Então, assim, a gente tem que desenvolver esse hábito, tá? E às vezes vai ter momentos que falar a verdade vai causar transtorno. E Deus vai permitir que esses momentos aconteçam, para você ser testado, para você ser provado.
Lembre-se sempre, se você falar mentira, você vai estar indo de acordo com o diabo, que é o pai da mentira. Tá? Que é o pai da mentira. Então, que venhamos colocar em prática isso. Paulo, lá em Colossenses 3, 9 e 10, ele escreveu, né? Não mintam uns para os outros, pois vocês se despiram da sua velha natureza e de todas as suas práticas perversas do passado. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornem semelhantes a eles. Colossenses 3, 9 e 10. Não mintam uns aos outros. Paulo está falando, não mintam. Porque você não é mais a velha criatura, você é a nova. Que, se realmente foi salvo e foi selado pelo Espírito Santo, está a cada dia aprendendo um pouco mais de Deus, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Lembra que eu falei com vocês? Que a gente está fazendo esse estudo aqui, falando a respeito de Deus, porque a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Eu estou me preocupando muito nesses últimos dias porque os cristãos conhecem pouco a respeito de Deus. Pouco de quem Deus é. Pouco a respeito do caráter de Deus, dos atributos de Deus. E por isso não entendem, não dão valor ao sacrifício de Cristo na cruz. Não dão. Porque não conseguem entender aquilo que aconteceu em Cristo ali na cruz. E porque não entendem aquilo que aconteceu em Cristo, às vezes nem salvos são. Porque para ser salvo você tem que entender a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho passa pela crucificação de Jesus. E você tem que entender a causa do porquê ele morreu. A revelação disso vem pro perdido, tá? Quando ele está sendo salvo. Ele consegue perceber que ele é um pecador, que ele merece a morte. E aí a gente apresenta o Evangelho e colocamos Jesus no lugar dele. E nesse momento ele enxerga e percebe o quão maravilhoso foi esse sacrifício. E o quão Deus nos ama e se colocou no nosso lugar e assumiu a nossa culpa. E ele percebe o quão distante ele estava de Deus, ele se arrepende, ele chora amargamente e se rende total e completamente ao senhorio desse Deus, e nesse momento ele pode ser justificado, pode ser regenerado, tá? Mas isso tem que passar pela compreensão de quem é Deus e do porquê que Jesus teve que morrer, tá? A mensagem do Evangelho é todo esse processo. E hoje as pessoas levantam a mão na igreja porque está querendo um casamento, levanta a mão na igreja porque quer uma casa nova, levanta a mão na igreja porque quer passar no vestibular, levanta a mão na igreja porque gosta do louvor, levanta a mão na igreja por N setores, quer uma namorada, quer alguma coisa, mas não é arrependimento. Não compreendeu a mensagem da cruz, é um convencido, aparentemente convencido, mas nunca passa por uma conversão, nunca nasce de novo, nunca é regenerado. E é por isso que Jesus diz que naquele grande dia, quando ele voltar, muitos lhe dirão: em teu nome profetizei, em teu nome expulsei demônios, em teu nome fiz tantas coisas. Jesus lhes fará abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca conheci vocês, vocês nunca me conheceram. E Paulo está falando que revistam a nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o Criador e se tornam semelhantes a Ele. Esse é o processo de regeneração, esse é o processo de santificação, de conversão que ele está falando. E isso passa à medida que você aprende quem é Deus. E é sobre isso que nós estamos fazendo aqui. Nessas lives, nessas pequenas reflexões aí de 15 minutos, pitadas aí de sabedoria, apenas para instigar vocês a buscarem mais durante o dia, ou durante a semana, ou durante o mês, ou durante a vida. Eu estou aqui só para apontar o caminho, tá? Todo cristão tem que ser autodidata, todo cristão tem que buscar estudar a palavra de Deus com Deus sozinho em seu quarto, tá? Se possível. Que Deus fala que a gente não precisa de professor porque nós temos a unção do Santo que nos ensina todas as coisas. Nós temos o Espírito Santo que nos revela a palavra de Deus, mas para isso a gente tem que estudar. A gente tem que dedicar tempo em oração, jejum, consagração, separar tempo de qualidade para meditar, refletir na palavra de Deus. E isso não é ler Bíblia. Ler Bíblia você passa por cima. Refletir e meditar você fica horas
horas meditando numa passagem, num trecho. Não é ler 5 páginas da Bíblia. É ler 3, 4, 5 versículos e ficar remoendo ali, refletindo nesses 3, 4 versículos, até que ele venha fazer parte de você, tá? Daquilo que Deus está te ensinando nesses versículos aí. E poucas pessoas fazem isso. Pouquíssimas pessoas fazem isso. A maioria, se faz alguma coisa, é ler a Bíblia. Por cima. Por cima. E aí fica difícil dessa Bíblia fazer parte dela, né? Amém, gente? Então, vamos agora para o nosso momento de oração, tá? Já são 00h24, até 00h30, por aí eu tenho que estar terminando para que esse vídeo fique em 30 minutos, apesar de até hoje nunca ter conseguido deixar ele em 30 minutos. O máximo que eu consegui foi 34 minutos. Ah, Senhor da glória! Eu falo isso, gente, porque infelizmente hoje em dia o ser humano não tem mais paciência depois do TikTok, depois dos Reels, depois do Kawaii, depois desses vídeos de 15 segundos aí, ninguém consegue ficar mais de 1 minuto assistindo nada. A Andrea tá aqui e sabe que nossas lives geralmente iam até 2 horas de relógio. E Deus me tocou meu coração para eu fazer essas livezinhas aqui de 30 minutos, que dentro delas a reflexão tem apenas 15 minutos. É 15 minutos de uma essência, tá? É um resumo. É como se eu tivesse pegado ali a laranja e espremido, e eu tô passando aqui o suco daquilo que eu aprendi há anos com Deus, né? De meditação, reflexão, estudo. Eu tô tentando espremer e entregar o caldinho concentrado para ver se faz um efeito na vida daquele que assistir isso aqui, tá? Porque talvez ele sozinho vai levar anos para entender o que eu tô falando aqui, infelizmente. Mas vão colocando seus pedidos aí, tá? De oração. Dá 2 minutinhos aí para colocar os pedidos de oração pra gente poder orar aqui uns pelos outros, tá? Vocês vão ler os pedidos, eu vou estar orando aqui, mas não se esqueçam de orar, tá? Também por eles depois. E inclusive orar por minha vida da minha esposa, da minha filha que tá doentinha, tá? Eu já tô melhorando, mas minha filha ainda tá com o nariz escorrendo, tá tossindo. Vocês vão estar orando por ela, tá? E pelo propósito de Deus na minha vida. Amém? A gente vai voltar às lives de horas mais pra frente, viu? Não sei ainda quando, mas vai voltar. Em nome de Jesus, o Sextou com Cristo não acabou. Não acabou, nós vamos tê-lo ainda, tá? Viu, André? Orar pro seu tio, por um tio do meu esposo que está internado e por minha filha mais velha e por Priscila. Amém. O tio, a filha e Priscila. Peço oração por minha irmã Camila, câncer de útero. Eu tenho uma prima que está passando por uma situação semelhante, mas no intestino. E os médicos tinham desenganado ela. Falou que não ia ter jeito e ela passou pelo tratamento, muita oração, intercessão por ela. E os médicos mudaram de ideia, perceberam que houve uma regressão, fizeram uma cirurgia para remover o tumor que estava no intestino e ela já está em casa. Estamos com esperança, que aquilo que era impossível se tornou possível e ela foi tratada. Passou pela cirurgia e está em casa hoje. Vamos aguardar. Mas Deus pode estar aí fazendo um milagre, se revelando de forma clara e evidente para aqueles que estão na minha família que não acreditam, tá? Então, eu já falei com ela e ela já tem estudado a Bíblia, que é uma coisa que ela não fazia, está fazendo. Que Deus quer usar a vida dela para glorificar o nome dele e ela está buscando o Senhor. Orem por minha prima, tá? Deus sabe quem é. Orem por ela. E a gente vai orar por Camila, tá? Que Deus pode fazer a mesma coisa na vida de Camila. Amém? Deixa eu ver aqui mais pedidos. Peço orações por minha vida financeira e pela minha vida da minha filha Ana. Camila de Jesus Novaes. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Eu creio, gente. É isso mesmo, gente. É justamente isso. É a oração intercessória, uns pelos outros. E Deus faz a obra. Deus faz a obra, tá? Então,
Francine quer que ora pela irmã Camila e Mônica pela vida financeira. Gente, enquanto nós somos poucos, eu consigo até lembrar dos nomes na hora que estiver orando, mas se Deus abençoando e essa live crescendo, possivelmente eu não conseguirei, tá? Não fiquem chateados se porventura eu esqueço algum pedido, porque realmente eu sou limitado, tá? Mas à medida que eu estiver conhecendo vocês, fica mais fácil de gravar seus nomes, aí os pedidos vão vir à minha mente com mais facilidade, tá bom? Vamos orar a Deus agradecendo por esta noite. Pai amado, aqui estamos, ó Deus, vimos lhe agradecer, Senhor, por mais este dia que inicia. Obrigado, ó Pai, por ter assim nos guardado no dia de ontem e nos ter dado essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender um pouco mais a respeito de Ti, para sabermos que o Senhor é um Deus da verdade. Rogo que o Senhor venha nos capacitar, Deus, a sempre viver de acordo com a verdade, de acordo com a Tua palavra, que da nossa boca sempre saia a verdade, Senhor. Molde assim o nosso caráter, nos aperfeiçoe, para que possamos ser semelhantes a Ti, semelhantes a Cristo. Que o Espírito Santo nos dê força, graça, para que possamos, no dia mau, não mentirmos, mas assim falarmos a verdade. Que possamos ter vidas honestas, íntegras, a ponto de não precisarmos de forma alguma mentir, porque tudo o que fazemos é bom. É bom porque fazemos em Ti, para Te honrar, Te exaltar e Te glorificar, Senhor. Geralmente precisamos mentir quando estamos em pecado. Que nós venhamos viver em santidade, que venhamos colocar em prática e tentar vivenciar cada um dos atributos que o Senhor tem e confere a cada um de nós a oportunidade de refletir. Eu quero apresentar aqui a vida de Andréia, o ministério que o Senhor tem na vida dela, que o Senhor venha estar assim a abençoando, capacitando para que ela possa dar cada vez mais testemunho de Ti onde quer que o Senhor a coloque. Abençoe ela lá no trabalho novo dela, que ela venha ser referência ali, Senhor, e venha Te representar de forma a Te honrar naquele local, que ele representar a vida do tio, do esposo que está doente, que o Senhor venha ter misericórdia, a filha, que o Senhor venha estar abençoando, e Priscila, que necessita de cuidados bem especiais, ó Senhor. Que o Senhor venha estar capacitando a Andréia, a família, todos ali, e venha estar exercendo misericórdia para com a Priscila, venha estar libertando de todos os males. Quero apresentar aqui a vida de Francine e da sua irmã, que está passando por uma situação difícil, semelhante à da minha prima, Senhor. Mas o Senhor tem dado graça, o Senhor tem trazido à existência algo que aparentemente era impossível para a vida da minha prima. Então eu rogo pela irmã dela, Senhor. Que o Senhor venha estar assim, tomando-a em Tuas mãos, venha estar abençoando e dando direção aos médicos, aos tratamentos, ó Pai. E que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que são chamados segundo o Seu propósito, de acordo com a Sua vontade, Senhor. O Senhor sabe o que é necessário. Que o Senhor venha estar assim confortando os corações e preparando cada um para o seu propósito, para aquilo que o Senhor tem reservado, tanto na vida da minha prima, quanto na vida da irmã da Francine. A Mônica apareceu aqui e pediu intercessão pela filha dela e pela vida financeira dela, Senhor. Que o Senhor venha estar assim entrando em providência, abençoando a vida dela. Que o Senhor venha estar assim dando sabedoria para que ela possa administrar da melhor forma possível. De certa forma, se ela tiver algum tipo de negócio, ou se porventura estiver desempregada, que o Senhor venha estar entrando em providência, dando uma porta de emprego, Senhor, abrindo uma porta de emprego, para que ela possa resolver a vida financeira dela, Deus. E toma a filha dela em Tuas mãos. Quero lhe agradecer por este dia, por minha vida, pela vida de Mábia, pela vida de Esther, que o Senhor venha estar restaurando a saúde da minha família, entrando em providência as minhas necessidades no projeto e o propósito que o Senhor tem através da nossa família, Deus. Que o Senhor venha estar assim cumprindo aquilo que o Senhor prometeu. Eu creio e descanso na Tua soberania e no Seu projeto. Vivo para louvor e glória do Teu santo nome. Obrigado, Deus, por tudo. Nos abençoe nesse novo dia que começa. Nos dê uma noite tranquila de sono, revigoradora, e que no dia de amanhã sejamos instrumentos de bênção onde quer que o Senhor nos coloque, para que possamos representar a verdade, para que sejamos luz, sejamos sal. Obrigado, Senhor, por tudo. É no nome de Jesus que oro
E todos dizem amém. Amém, amados. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês que estão por aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Toda meia-noite, durante a semana, de segunda a sexta, tá? A live começa no domingo, na virada para segunda, e termina nessa semana na quinta, virada para sexta. Sexta e sábado descansamos. Então, de segunda a sexta, meia-noite, temos live, um momentozinho de oração no início, uma reflexãozinha no meio e um momento de intercessão no final. São 30 minutos, tá? Apresentando o princípio do dia a Deus, para que Deus seja conosco durante todo o dia, tá? Se puderem, durante amanhã, vocês compartilhem a live com alguém, tá? Compartilhem a live nos stories, ok? Para que outras pessoas possam ter a oportunidade de ver e ser edificado. E quem sabe nos acompanhar aqui nessa jornada, viu? Que Deus abençoe a vida de cada um. Obrigado, Andréia. Obrigado, Dalvani. Libânia, que é a primeira vez que ela está entrando aqui. Deus abençoe a vida de você. Mônica, a primeira vez também. Francine também é a primeira vez. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Catarine, Lúcia, todos que passaram aí, que estão aí. Eu não vi o que Dalvani colocou aqui. Eu fiz uma colonoscopia e deu negativo. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor, Dalvani. Tá? Que orem agradecendo a Deus pela providência na vida de Dalvani. Amém, amados? Obrigado a todos. Nós nos vemos aqui na próxima virada do dia aí, ok? Na meia-noite do próximo dia nós estaremos aqui. Hoje é quarta? Isso. Então, amanhã... Isso, não, hoje é quarta não, hoje é quinta, né? Hoje é quinta. Isso, hoje é quinta, gente. Então, hoje é o último dia da semana. Tá? Então, hoje na virada para sexta a gente vai ter a live e depois só domingo, tá? Então, vejo vocês mais tarde, meia-noite. Bacana? É a última live da semana, para que a gente possa fechar com chave de ouro. E aí, domingo, à meia-noite, nós estamos aqui na virada para segunda de novo, viu? Deus abençoe, a paz do Senhor. Foi um prazer imenso tê-los aqui. Espero vê-los por aqui, viu? Muito obrigado por tudo. A esposa tá aí no final, acordada, milagre. Conseguiu ficar acordada. A esposa me deixou sozinho, tá na casa dos pais, na zona rural. Tá lá na zona rural, eu tô aqui sozinho, jogado pras traças. A Libânia colocou, que Deus continue lhe abençoando e lhe usando poderosamente, mais e mais, com o canal de bênção. Amém, Libânia. Muito obrigado, viu? Espero te ver por aqui, viu? Deus abençoe, gente. Boa noite. A paz do Senhor. Fui.